Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é Roma, Babilônia e o Anticristo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Roma, Babilônia e o Anticristo. E claro, não pode deixarmos de ver, de mostrar as 3 mensagens angélicas, que estamos no momento de pregar essas mensagens, como já desde o começo. É o momento de pregar as 3 mensagens angélicas. E na última pregação da terra será também pregada as 3 mensagens. Por isso que o povo tem que se atentar a essas mensagens angélicas. A primeira mensagem: vi outro anjo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Quer dizer, aqui é o arrependimento, para você se arrepender e de buscar a Deus, buscar aceitar Jesus em sua vida. E também essa mensagem é o selo de Deus, que nós teremos que escolher. E eu quero escolher o selo de Deus, o sábado do Senhor. A segunda mensagem: um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Quer dizer, aqui vai cair todas as nações pagãs, que estará junto com Roma, que a Babilônia é espiritual, que a palavra não diz, tem boca como de leão, pés como de urso, e é semelhante ao leopardo. Quer dizer, não é os mesmos animais que está lá em Daniel, que dos impérios que surgiriam após Babilônia. Quer dizer, leão é Babilônia. E que Babilônia era pretensiosa. A Igreja Católica é pretensiosa. Ela mesmo mudou o dia de sábado para o domingo, sem recursos bíblicos, sem pedir autorização para Deus. Quer dizer, é a mesma coisa de eu pegar a Bíblia Sagrada e mudar as coisas da Bíblia. Sou pretensioso. A Igreja Católica fez isso. Mudou 2 mandamentos. Na verdade, aniquilou um e mudou o outro. Quer dizer, aniquilou o segundo mandamento, tirou o segundo mandamento dos 10 bíblicos, dos 10 mandamentos bíblicos, que era não farás para ti imagem de escultura, e desculpe, galera, e mudou o lembra-te do dia de sábado para santificar, o 4º mandamento, para o 3º mandamento do catecismo, que tacou lá guardar domingos e festas. Então, quer dizer, pretensiosa. E pés como de urso, o urso era a Medopérsia. E o que a Medopérsia fazia? O mitraísmo, adoração ao sol. E o que a Igreja Católica faz? No ostensório que o Papa ou o padre levanta
dizendo, eles induz a cabeça dos católicos, os sinceros que tem na Igreja Católica, os sinceros que tem na Igreja Católica, e como se diz, dizendo que ali é a figura de Jesus, e não é adoração ao sol. E é semelhante ao leopardo porque adoração de imagens. Adoração de imagens. Os gregos faziam isso. A deusa Afrodite, deusa do amor, deusa do mar. E tinha cada figura. Quando Paulo foi pregar lá na Grécia, ele viu todos os púlpitos com estátuas. Todas as esculturas com estátuas dos deuses. E uma lá, só, sem figura, que dizia, para um Deus desconhecido. Que ele entendeu que era para Deus. Que não tinha figura. E pregou lá na Grécia e converteu milhares de pessoas na Grécia. E a cidade da Babilônia é uma cidade chamada confusão. Babilônia se interpreta como confusão. Olha lá, Babel, confusão. Babilon e Babilim, né, no latim, portal dos deuses. Aí está. A Nova Jerusalém e Babilônia. A Nova Jerusalém, que é a casa de Deus, e Babilônia, que é a casa do anticristo. Babilônia espiritual, que é hoje o Vaticano. E fala da Babilônia. Babilônia é um símbolo para o tempo do fim. Um falso sistema religioso. Aparece 6 vezes no Apocalipse. Um poder humano que se levanta contra Deus. Não aceita o número 7 da perfeição divina. Jamais o inimigo nunca aceita o número 7. O número do inimigo é o 6. É o 666. 3 vezes o 6. E tem a porta de Ishtar, deusa do sexo e do amor, que era reverenciado pelos babilônicos como porta de Ishtar. E tem a mulher de Apocalipse 12, que é a igreja de Cristo, e tem a mulher falsa, a prostituta, de Apocalipse 17, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que o capítulo 17 inteiro fala de Roma, fala da Igreja Católica Apostólica Romana. E é um capítulo interessantíssimo, que muitos distorcem, mas eu prego a verdade. No Grande Conflito, na página 324, Ellen Goldwhite diz: o termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. No Apocalipse 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo da igreja. A igreja pura é apresentada como uma mulher virtuosa, e a igreja apóstata como uma mulher depravada. Nas Escrituras, o caráter sagrado e permanente da relação entre Cristo e sua igreja é representado pela união matrimonial. Quer dizer, está falando da igreja apóstata, a igreja que se apostatou, que preferiu ficar com a mentira, e a batalha entre o bem e o mal, entre Satanás e Jesus. Satanás, o poder do mal, e Jesus, o poder do bem. A cidade de Babilônia e a Nova Jerusalém.
Apocalipse 17:14. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Exatamente. Eles vão guerrear contra os escolhidos de Deus, aqueles que aceitarem o selo de Deus, e contra o Cordeiro, que é Jesus Cristo, mas serão derrotados. No livro Parábolas de Jesus, na página 73, à medida que nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Olha só o que ela diz. As profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Quer dizer, é se aprofundar nos estudos, como se diz, com intenção, até cansar de estudar, para que nós podemos nos preparar. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Satanás cegou as mentes, de modo que se satisfazem com qualquer desculpa para não estudar os Apocalipse. Exatamente. Muitas pessoas dizem, o Apocalipse nos dá medo. As figuras que tem, eu tenho arrepios do Apocalipse, tem pessoas que falam. Mas não é para ter medo, povo de Deus. O Apocalipse é a esperança da volta de Jesus. Quem que tem que ter medo são os ímpios que não querem aceitar a Jesus. É eles que têm que temer. É eles que se aceitar o selo da besta, é eles que têm que temer. E não você que é cristão, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que você busca Jesus, não é para ter medo, e sim para ter esperança. Dois sistemas opostos. Esse versículo de Apocalipse 12 ainda vai acontecer. O Apocalipse 12, dos versos 1 ao 16, já aconteceu. Já aconteceu na história. Que a mulher tem os pés debaixo da lua e a cabeça com 12 estrelas. As 12 estrelas são os 12 apóstolos. E a mulher é representada como a igreja dos 12 apóstolos, que na Bíblia conta que foi Efésios, a igreja de Éfeso. E que os apóstolos ali frequentavam essa igreja, a sinagoga. E até o versículo 16, que também fala o Apocalipse 12, além de falar dos apóstolos da igreja cristã, fala também da Idade Média, que o papado perseguiu a mulher, perseguiu a igreja, e perseguiu e matou bilhões de pessoas na Idade Média. E a mulher fugiu para o deserto, fala em Apocalipse 12. Quer dizer, a mulher fugindo para o deserto refere-se também aos valdenses, odigenses, e vários povos que foram perseguidos e mortos pelo papado. E no versículo 16, que fala que a mulher fugiu para o deserto, tem duas referências no Apocalipse 12. No começo, ali acho que no versículo 4 e 5, são os valdenses que fogem, aquele povo na Idade Média. E no versículo de 15 e 16, fala dos pais peregrinos que fugiram da Inglaterra para a América do Norte, os Estados Unidos.
E foi passado. Eles fugiram da Inglaterra e chegaram nos Estados Unidos em 1620, no século 17. Estamos no século 21. Então, o versículo 17 é agora na tribulação, como nunca houve na história do mundo, que é depois do decreto dominical, que virá. Então, esse versículo é para o futuro. E esse versículo fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quer dizer, pôs em pé sobre a areia do mar, se pôs em pé diante dos povos, para que os anjos caídos possam perseguir o povo cristão. E Babilônia, falso sistema religioso semelhante à Babilônia do Antigo Testamento. Essa Babilônia de hoje é espiritual e tem o mesmo sistema. Tem o mesmo falso sistema da Babilônia literal. Mulher, que significa igreja, mulher pura, igreja de Cristo, mulher prostituta, igreja apostatada com falsas doutrinas e práticas falsas. É a igreja católica, como tem práticas falsas. O vinho da ira. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17:3. Essas 7 cabeças, essa besta com 7 cabeças é repetida no Apocalipse 13. Vi subir no mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, as 7 cabeças são 7 papas que reinaram durante ali no começo do século 20, que foi o Papa Pio XI, Pio XII, Paulo VI, João 23, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e depois Francisco. Deu 8, né? Deu 8 na conta. Só que Bento XVI renunciou, ele não morreu. Os que eu falei antes de Bento XVI morreram. E a profecia diz: são 7 cabeças e também são 7 montes e também 7 cabeças. 5 já caíram. 1 existe. Os 5 que caíram foram até João Paulo I, que eu falei todos esses 5 papas, até João Paulo I deu 5. 1 existe, que é João Paulo II, que na época entenderam essa profecia. E o outro ainda não veio. O outro que vier tem que durar um pouco de tempo, que foi Bento XVI. Durou de 2005 a 2013, 8 anos de mandato. E tem também o 8º rei, que procede do 7 e vai à perdição. Quer dizer, quando Bento XVI renunciou, ele não morreu, o Papa Francisco entrou para a 7ª cabeça e ficou bastante anos como a 7ª cabeça. Ficou de 2013 a 2025. 12 anos de mandato. E faleceu o ano passado. E agora, o Papa Leão XIV é o falso profeta, que vai abrir caminho para o 8º rei, que é Satanás. Mas esse 8º rei que é Satanás, que fala que o 8º rei procede do 7,
ele vai vir com a cara de João Paulo II. Porque se vocês saibam que no Espiritismo eles fazem uma transfiguração. Eles têm poder para isso, de encarnar a pessoa. Aquela pessoa sincera que vai no Espiritismo para conversar com aquele parente que morreu, aquela pessoa da família que tinha uma coisa para contar, mas não deu tempo, ela faleceu. E ela vai buscar respostas dessa pessoa. E vai lá no Espiritismo pensando que é a pessoa, e não é. É um demônio que se transfigura na pessoa, se personifica na pessoa e conversa com a voz da pessoa. Eles têm o poder para isso. Não é que João Paulo II vai ressuscitar. Ninguém tem poder de ressuscitar. É só Jesus Cristo. Satanás virá com o rosto de João Paulo II para enganar os ímpios que aceitaram o selo da besta. Transportou-me o anjo a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17:3. Uma mulher, igreja, besta com 7 cabeças e 10 chifres, Satanás. Apocalipse 12:3. 7 cabeças, 7 potestades. 10 chifres, 10 reis. Vão ser 10 impérios que vão surgir no sistema global, que já está, esses 10 impérios já existem. Ainda não, como se diz, não entrou em vigor junto com a besta ainda. Isso está aí no Clube de Roma. Na internet você vê os 10 impérios. O primeiro império, qual é? Estados Unidos, Canadá e México. Aonde será a Copa do Mundo? Estados Unidos, Canadá e México. Quer dizer, olha só, chegando ao fim dos tempos. Aí está os 10 impérios. Fundado em 1968, essa organização das Nações Unidas reúne economistas, industriais, banqueiros, chefes de Estado, líderes políticos e cientistas de vários países para analisar os limites do crescimento econômico, levando em conta o uso crescente dos recursos naturais. Detectaram os maiores problemas em industrialização acelerada, rápido crescimento demográfico, escassez de alimentos, esgotamento de recursos não renováveis, deterioração do meio ambiente. Tinham uma visão egocêntrica e definiam que o grande problema estava na pressão da população sobre o meio ambiente. No The Club of Rome, no Clube de Roma. Aí os 10 impérios. Esse primeiro império, o número 1 aqui, é Estados Unidos, Canadá e México. E o Apocalipse 17 relata lá que essa mulher está vestida de púrpura, que são os cardeais da Igreja Católica Apostólica Romana, que essa mulher é adornada de ouro, muito ouro, é uma igreja rica, e tem um cálice na mão. Olha só o cálice que o Papa está levantando. Aí o cálice, Papa Francisco, que já faleceu, levantando o cálice da prostituição. Apocalipse 17, versos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se achava sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O Apocalipse 17, o Apocalipse 13 e o Apocalipse 17 é uma representação de quem é esse poder. Não é que nesses 2 capítulos vai acontecer alguma coisa. Ali no Apocalipse 13 está descrevendo o decreto dominical. Como será feito o decreto dominical? É um modelo. Está explicando para nós. Ali o decreto dominical será assim: não poderá comprar e vender quem não tiver o selo da besta, ou o número da besta,
o número de um homem. E o Apocalipse 17 está descrevendo quem é essa besta. Quem é esse poder que se levanta do mar lá em Apocalipse 13? De quem é essa igreja que matou milhões de cristãos na Idade Média, que tinham no seu poder igreja e Estado e decretavam em reis e rainhas na época a coroa. A igreja colocava a coroa neles. Desde eles colocar a coroa em si mesmo, a igreja colocava a coroa neles e, além de colocar a coroa, falava se eles aceitar a tradição da igreja. Se não aceitassem, o Papa fazia um inferno na vida deles. Até tirava o cargo deles, porque ele tinha a igreja e o Estado com ele. Ele tinha o Estado junto com a igreja. E ele mandava e desmandava no Estado. No Estado. Por isso que a história da Idade Média é a Idade Escura. É o tempo de escuridão. Por causa disso, que eles mandavam e desmandavam na igreja e no Estado também. Por isso que a Idade Média foi o que foi. Que a história descreve. Que os historiadores revelam em seus livros. Porque a igreja tinha o poder da igreja própria mesmo, dela, e também do Estado. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, qual que é a parte mais populosa do mundo? Vaticano. Está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Vinho, doutrinas falsas. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Principalmente líderes religiosos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Imperadores, reis, governantes, o mundo bebeu o vinho da prostituição, o vinho do furor da prostituição. Bebeu do vinho de doutrinas falsas da igreja. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu. Essa mensagem tem que ser exclamado com grande voz, com um megafone, para as pessoas sinceras desse mundo, que estão se enganando nessa igreja, que estão seguindo, quando fazem passeatas para santos, estão só gastando as solas do sapato, estão só gastando as pernas, andando por coisas falsas. Que a igreja faz ritual, fazendo passeata para santos, estão se enganando. Os ministros, essas pessoas que servem na igreja católica, estão se enganando. Parem de se enganar, vocês estão sendo manipulados. Vocês estão sendo enganados. Estão fazendo vocês de bobos. Podem falar no comentário, podem me xingar, podem me avacalhar. Eu não ligo. O que eu quero passar para vocês é que vocês estão se enganando. Vocês estão que nem os patinhos quando acompanham a mãe.
Vocês estão que nem os patinhos que acompanham a falsa doutrina da religião. E por isso, essa mensagem, retirai-vos dela, povo meu. Deus está falando, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar desses seus flagelos. Para vocês não aceitarem o selo da besta e depois olhar, quando tocar a 7ª trombeta, que aparecerá lá os 10 mandamentos e o 4º mandamento brilhará. Vai estar brilhando o 4º mandamento, que lembra-te do dia de sábado para santificar. E você, no seu coração, se arrepender, que já vai estar tarde, a porta da graça já estará fechada. E você olhar para o seu líder e falar, você me enganou. É o que vai acontecer com os ímpios que não aceitaram o selo de Deus, que aceitaram um domingo como dia santo, como essa igreja prosta em falar e de enganar o povo de Deus, enganar a população, falando que o domingo é dia santo e não é, é o sábado do Senhor. E de você não olhar para o seu líder e falar, você me enganou. Você falou que o domingo era o dia santo. Inúmeras vezes você falou para mim que a tradição da igreja era melhor do que a Bíblia. Para não ler a Bíblia e sim acreditar na tradição, no clero da igreja ou em doutrinas falsas da igreja. Você quer isso para você? Você quer estar perdido, ter a morte eterna? E de você passar por essa cena que vai acontecer? De você cobrar o seu líder, o líder da sua igreja? Você vai querer isso para você? E um dos 7 anjos me disse, vou lhe mostrar o julgamento final da igreja apóstata, inimiga de Deus, que está com a maioria da humanidade e com os grandes líderes de todo o mundo. Eles aceitaram a sua doutrina e foram contaminados por ela. E eu estou falando de todos os países, uma multidão de pessoas de diferentes línguas. Quer dizer, aqui foi uma interpretação, o que o texto está dizendo, de uma forma vista como está no mundo de hoje, como se diz. E é isso que os reis da terra e todos os povos que seguem a Igreja Católica, que ficam lá na frente do Vaticano, que são pessoas que ali tem pessoas sinceras. A Igreja Católica tem milhões de pessoas sinceras que buscam a Deus, que creem em Jesus, creem em Deus, e creem que Jesus é Filho de Deus. Mas falta uma coisa. Falta vocês saírem dela e ir para a verdadeira. Não igreja, eu estou falando. Não estou falando de igreja, não. Para a verdadeira igreja, não. É você para ir para a verdade da Bíblia. De você na sua casa, chegar na sua casa e de ler a Bíblia. E de que o sistema está falando? Ler o Grande Conflito, que Ellen Goldwhite escreveu, falando do papado, falando da Igreja Católica. É isso que você tem que ler. Aí, ó, os líderes, o Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, e vários líderes, até John Kennedy, foi, como estava no seu mandato, ele foi visitar o Papa Paulo VI. Também tem um líder que visitou o João Paulo II e o Donald Trump, que visitou o Papa Francisco, e vários líderes. Aí está o príncipe Harry, né? Esqueci o nome dele, mas o príncipe lá da Inglaterra, visitou o Papa Francisco. Aí Daniel Macron, presidente da França, o Papa Francisco. Aí
o, o rei e a rainha da Dinamarca também visitando o Papa Francisco, e vários líderes, até pastores visitam o Papa. Agora os últimos mesmo, o último acontecimento aí, um pastor adventista, um líder adventista foi visitar o Papa Leão XIV. Quer dizer, a igreja adventista está se apostatando de uma maneira que eu não volto nunca mais para a igreja adventista. Não volto. Uma igreja que faz tempo que perdeu a ordem profética, que não honram mais os mileritas que antes de fundar a igreja adventista acreditavam na profecia, estudaram com fervor as profecias. Ellen Gold White, seu marido Tiago White e todos os mileritas que passaram pelo desapontamento estavam estudando o que erraram na profecia. E hoje a igreja adventista não prega mais nada. E ainda um líder adventista vai visitar o Papa. É como se ele está participando do vinho da prostituição. Tem mais líderes, Getúlio Vargas com Paulo VI, mais um aí com Paulo VI, um com o João Paulo II, e vários aí, o presidente Fernando Henrique Cardoso, também com o Papa João Paulo II, José Sarney também com o Papa João Paulo II, Fernando Collor também com o Papa João Paulo II, e vários, Michel Temer, a Dilma, Lula, aí Lula sendo abençoado pelo Papa Francisco, e o líder. É esse que a mídia social, o mundo, quer como líder, que não é o Papa Francisco, que já faleceu. Ou também não será o Papa Leão XIV, mas será um Papa. Pode ser que não seja o Papa Leão XIV. Vai ser um Papa, líder mundial. Depois que vier a crise, vão pedir por um líder. E quem é o líder? O Papa. O Papa será o líder que vai falar com todas as nações, como está aí na ONU. Aí ele relatando, é o chefe. E ainda os líderes visitando. E cada visitante vestido de preto. Depois eu vou mostrar para vocês por que eles se vestem em preto. Aí estão eles. Por que eles usam a cor preta para se encontrar com o Papa? Olha só, a feitiçaria. Na feitiçaria da magia negra, o branco é considerado a cor preeminente. Como o branco é formado pela soma de todas as cores, e o preto é falta de qualquer cor. O branco é considerado mais poderoso. O preto precisa estar em submissão ao branco. Quer dizer, submissão ao Papa. O Papa é o líder geral. E antes de ter o poder de novo, de imitar a Idade Média, que teve o poder absoluto em suas mãos, que perseguiu os cristãos, ele é o líder geral, mas sem o poder na mão. Ele que dita as coisas do mundo. E que vai acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que vai acabar com a guerra entre Hamas e Israel, que vai acabar com a guerra entre os palestinos e israelitas, a guerra contra Estados Unidos e Irã, vai acabar com todas essas guerras. Ele será o salvador. Além disso, o branco considerado inerente e baseado no espiritual, pois é a cor das vestes da Zaratustra, ou Zoroastro, fundador da religião pagã chamada Zoroatrismo, e bem possivelmente o precursor do anticristo. Exatamente. O sistema da igreja decaída tem alcance internacional e influência das pessoas ao redor do mundo com seus enganos.
Apocalipse 17:2 continua a explicação do mistério de Babilônia, a grande, declarando que ela cometeu fornicação com os reis da terra. O que é fornicação? É uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa a união com o Estado. Aí que eu estou falando. O que ela teve na Idade Média? União de igreja e Estado. E teve o poder e fez o que quis com esse poder na mão. E quando fala-se juntar igreja e Estado, se preparem, fuga! No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida com Jesus Cristo. A igreja decaída procura os líderes pontíficos da terra em busca de poder e autoridade. Procura o Estado para impor seus decretos. Exatamente. Aí não pode pela igreja, que a igreja é santa, né? Vai pelo Estado. E no Estado tem valentes, tem soldados. Para fazer o quê? Para falar, quem não aceitar a minha tradição e o clero, vai morrer. Isso aconteceu na Idade Média. E vai voltar a acontecer agora no futuro. Em vez de tirar sua força de Jesus como seu verdadeiro líder, ela procura o Estado em busca de apoio. Quando o vinho puro e novo do Evangelho é distorcido, e os ensinamentos da palavra de Deus são substituídos pelos ensinamentos dos líderes religiosos humanos, torna-se vinho de Babilônia. Está em Mateus 15, verso 9. Então exclamou potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia! Se tornou morada de demônios, covil de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Apocalipse 18, versos 1 a 4. As pessoas falam: Guilherme, de novo essa mensagem? Tem que ser de novo. Quantas vezes for preciso. Retirai-vos dela, povo meu. Essa mensagem tem que ser repetida 500, 600, 1000 vezes. Mistério, Babilônia a Grande. Transportou meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia. Quer dizer, por que blasfêmia? As blasfêmias que falam que a blasfêmia, eu vou dar só um exemplo, que o Papa é de tão grande idade aqui na Terra que se coloca no lugar de Deus. Que o Papa é como Jesus Cristo aqui na Terra. É blasfêmia isso, não é? Então, nomes de blasfêmia está repleta. Com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Aí, ó. Que a igreja católica veste? Púrpura e escarlata. Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Apocalipse 17, 3 e 4. Na fronte achava-se escrito o nome: um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Quer dizer, está repleta com o sangue dos santos. Matou mais de 100 milhões de cristãos na Idade Média. Quer dizer, está enxaguada de sangue. E os cristãos de hoje não querem nem saber o que aconteceu na Idade Média. Fica idolatrando essa igreja. Que se dane a Idade Média. Para mim, eu relato isso. Sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei com grande espanto. 17, 5 e 6. Aí está a Santa Inquisição. Eles falam ainda Santa Inquisição. Que de santa não tem nada. Isso é santo? Matando gente inocente?
E essas pessoas eram chamadas como hereges, que eram contra a igreja. Claro que tem que ser contra a igreja. Claro que tem que ser contra a igreja. A igreja que prefere primeiro o clero, depois a tradição e por último a Bíblia. Quase nada a Bíblia. Trancada, ficou trancada há 1260 anos a Bíblia Sagrada. Para mim é que nem Ezequiel 8 e 9, que o Jesus transportou Ezequiel em espírito para Judá, lá no templo de Judá, o templo de Salomão, e viu lá líderes religiosos adorando estátuas que não veem, que não falam, que não ouvem e não andam. Um com a cabeça de rato, outro com a cabeça de sapo. E a Arca da Aliança, que era para eles venerar a Arca da Aliança, ali acontecer a adoração, estava jogada ao norte, estava jogada aos ventos, abandonada. E vocês veneram essa igreja? Veneram o padre? Olha o que eles fizeram na Idade Média. Aí eles chamaram de Santa Inquisição. E para mim só é Inquisição. De santa não tem nada aí. E eu me vejo no mundo de hoje como é na Idade Média. A única diferença do mundo de hoje é que ainda não tem perseguição. Mas eu me sinto na Idade Média, sendo confrontado por pessoas que não acreditam na verdade, que se acreditam na mentira e ficam debatendo comigo, como muitos já debateram, tanto face a face, do que pela internet, lá pelos comentários do meu canal. Quer dizer, eu me sinto na Idade Média, eu me sinto como reformador, como John Hus, como Jerônimo de Praga, como Martim Lutero. Relata, como vimos no Apocalipse 17, descreve um sistema religioso apóstata que introduz no cristianismo muitos dos ensinamentos da Babilônia do Antigo Testamento. Basicamente, a Babilônia espiritual representa uma religião fundamentada em tradições, ensinos e conceitos humanos. Exatamente. É uma forma de religião feita por seres humanos, construída por influentes líderes religiosos, mas que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus constituiu com base no amor, não na violência. Exatamente, os que eles fizeram na Idade Média usaram muita violência e nada de amor. Aí eu vou falar as mudanças, as barbúndias, as falsidades da Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, que são mentiras. Que para mim, e como eu falei hoje para o meu amigo, eu sinto nojo. Desculpe da palavra, desculpe do pronunciamento. Dá vômito em mim de ver essas falsas mentiras que a Igreja Católica realizou. Até Deus me perdoe, mas eu me sinto nojo. Em 321, mudança da lei, do sábado para o domingo. Eu só faço isso porque eu quero mostrar para vocês o que é essa mentira. Porque se eu não quisesse mostrar, eu nem mostrava. E muitos de vocês preferem, né? De não ver e ficar com a mentira debaixo do braço, né? Em 336, o concílio de Laodiceia oficializou dentro da igreja a transferência do sábado para o domingo. Quer dizer, a falsidade. Já começou com tudo. Beleza, já começou com tudo. Mudando a lei de Deus, como se diz. Daniel 7:25, cuidará em mudar os tempos e as leis. Quer dizer, mudou. Mudou o tempo e a lei também. Quer dizer, começou com tudo. Começou nota 10 com a mentira.
375, veneração dos anjos e santos falecidos e uso de imagens. Quer dizer, anjos, que João no Apocalipse se ajoelhou e falou, não se ajoelhe diante de mim, que em adoração é somente a Deus, eu sou um conservo de Deus. E a igreja venera anjos. E pessoas falecidas e santos falecidos, quer dizer, que eles mesmos mataram na Idade Média. Eles mesmos mataram na Idade Média. Santo Antônio, São Judas e vários, que foi morto pela Inquisição, foi morto pela igreja. E eles veneram. 400, oração pelos mortos e sinal da cruz feito no ar. 431, começo da exaltação a Maria. O termo Mãe de Deus foi aplicado pela primeira vez pelo Concílio de Éfeso. Essa estátua de Maria aí é Ishtar, é Semiríades, mãe, é a mãe esqueci o nome lá que coisou a Babilônia, é mãe daquele rapaz lá, que construiu a Torre de Babel, Nimrod, é a mãe de Nimrod, Semiríades, é a estátua dela, povo de Deus, não é de Maria não, eles fingiram, eles mentiram para você, é mentira, é a estátua de Semiríades, estátua de Ishtar. Pare de ser palhaços desse sistema. 593, a doutrina do purgatório, outra falsidade. 600, orações feitas a Maria, santos, mortos e anjos. 786, adoração da cruz, imagens e relíquias, concílio de Niceia. 1095, indulgências plenárias. Você sabe o que é indulgências plenárias? É pessoas que têm que pagar para confessar. E receberam o perdão, mas tinha que pagar. 1220, adoração da hóstia. 1545, a tradição declarada da autoridade igual à da Bíblia. Quer dizer, a tradição, eles falam que é igual à Bíblia. Não chega nem perto. 1562, a missa foi considerada propiciatória, poder para perdoar pecados. 1870, infabilidade papal em questões de fé e moral. 1965, Maria é proclamada mãe da igreja. Semiríades é proclamada mãe da igreja. Em 2000, Dominus Jesus, que usa o nome de Jesus ainda. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira e o único instrumento de salvação. Quer dizer, olha o que eles falaram. E teve uma jovem, uns anos atrás aí, que falou que a Igreja Católica é a única que salva. Coitada dessa menina. Lavaram uma lavagem cerebral nela. Aí está a lei mudada. O que está escrito aqui em cima? Cuidará em mudar os tempos e a lei. E mudou, o povo de Deus. E está claro lá. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Está certo. Mas aí eu não vou tirar deles. Eles falaram certo. Aí quer dizer, o segundo lado da lei de Deus lá, ó. Não farás para ti imagens de escultura. Cadê? No catecismo. Cadê? Vamos lá ver. Não tem, povo de Deus, não tem. Olha só. Não tomar o seu santo nome em vão, que é o terceiro mandamento bíblico. Aí o quarto, que é lembra-te do dia de sábado para santificar, que é o verdadeiro dia de hoje, eles tiraram, eles mudaram e tacaram guardar domingos e festas. Quer dizer, olha só o que eles fizeram. Mudaram. Honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento bíblico. Não matar, que é o sexto mandamento. Não pecar contra a castidade, que é menos do que não adulterarás, que é o sétimo mandamento. Não furtar, que é o oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é o nono mandamento de Deus. E, eles sacaram com o oitavo. E é o nono mandamento. E o décimo, cadê aí?
Não desejar a mulher do próximo, que é o 10, não cobiçarás. Quer dizer, cadê o 10º? Do 10º, dividir em 2. Que numa tradução da Bíblia, diz lá, não cobiçarás a casa do teu próximo e nem a mulher do teu próximo. E eles colocaram não desejar a mulher do próximo, o 9, e não cobiçar as coisas alheias. Quer dizer, dividiram. O Apocalipse descreve 2 sistemas religiosos. O primeiro revela confiança em Jesus e dependência de sua palavra. O segundo revela confiança na autoridade humana e dependência de mestres religiosos humanos. Uma demonstra fé centrada em Cristo com dependência de sua graça, de seu sacrifício e de sua expiação para a salvação. O outro é uma abordagem humanista da fé que substitui a dependência de Cristo para se obter a salvação pela dependência das tradições da Igreja. Um chamado ao compromisso que Jesus, Deus, quer para todos nós, chamar para um compromisso. Nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado eram a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união igreja e Estado se levantará. Quer dizer, futuro. Babilônia espiritual com um líder espiritual afirmado falar como Deus. Como Deus, hein? Quer dizer, olha a blasfêmia. A palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus e suas ordens as ordens de Deus. Olha só, usa o nome de Deus ainda, cara. Isso que eu fico encafifado. As blasfêmias. Vamos chegar à ala das blasfêmias, povo de Deus. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador da Terra. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, blasfêmia. Olha a blasfêmia, povo de Deus. E esse também, católico Lúcio Ferrari, franciscano que viveu no 18º século, foi professor de sua ordem e consultor do Santo Ofício. Viveu nos anos 1700, século XVIII. Quer dizer, olha só, eu nem vou ler. Vocês leiam aí, ó. Mais uma blasfêmia. Eu não quero ler. Olha lá. Mais uma blasfêmia. Até nas regiões inferiores. Quer dizer, ele mexe com as regiões inferiores porque são demônios, Satanás, que estão carregando o trono deles. Dragão sustenta a besta, como se diz. Aí um chamado ao compromisso. Mais um chamado. Babilônia, o centro da idolatria. Sai dela, povo meu. Alá, a deusa mãe ou a mãe de Deus? Ishtar, você está sendo enganado. Você vai lá no santuário de Maria. Você se engana lá. Ishtar, Astarote, Gaia, Artemis, Vênus, Afrodite, Semiríames, mãe de Nirode, natureza, grande mãe Frígia, Libertas, Ostri, Durga, Hector, rainha dos céus. Quer dizer, é a estátua de Maria que eles enganam. Olha lá a estátua de Maria, que é Semiríades, Ishtar. Adoração ao sol, que é que nem a Medopérsia, adorava mitraísmo, adoração ao sol. Os persas mesmo, essa figura aí é dos persas. Adoração ao sol. Aí, ó, ostensório, que o Papa ou o Padre levanta em missas. É adoração ao sol. E nem escondem, nem, olha só, a mostra mesmo. E eu já ajoelhei diante dessa imagem. Olha só como eu estava enganado. Adoração de imagens, que é como leopardo. Quem que era o leopardo? Grécia.
E tem o mandamento que eles aniquilaram do catecismo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais e nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Quer dizer, eles aniquilaram. Olha só a passeata que eu falei. Olha só, estão gastando a sola do sapato. Estão gastando energias por coisas falsas. O ídolo deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Torne-se como eles aqueles que os fazem e todos que neles confiam. Exatamente! Isso está em Salmos, capítulo 115, versos 4 a 8. Uma pessoa não falou para mim, nos comentários do meu canal, chamou Ellen Goldwhite de bruxa, e falou, você que fala dela, que fala as coisas dela, também você é. Quer dizer, me chamou de bruxo. Irmão, você tem que ver essas pessoas que cultuem essas estátuas falsas, que a palavra fala, torna-se como aqueles que os fazem e todos que neles confiam, que são iguais, que não têm consciência dos que estão fazendo, estão sendo enganados. Ignorantes são aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Exatamente. Isaías 45, 20. Não salva-se nada aí. Aí vocês não encontram salvação. Vocês têm que encontrar salvação olhando para o céu, adorando a Deus, a Cristo. Esta multa transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar na terra segundo a sua vontade. Grande conflito na página 50. Aí está. A imagem que tem na Igreja Católica. E o que tem lá? Dragão. Ela mesmo se titula. Aí a mensagem, né, que eu já li aqui e que eu falei que tem que ser repetida 1000 vezes. Sai dela, povo meu. Sai dela, irmãos meus. Que é isso que está falando, é Jesus, né? Falando, sai dela, vocês, povo meu. E eu falo, sai dela, vocês, irmãos meus, estou clamando para vocês saírem, para não participar de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não atinjam, para você não ser que nem os ímpios, para não se tornar ímpio por causa da enganação, de falsas coisas que você acreditou. Aí está. Os amigos de Daniel. Vai acontecer a mesma coisa, povo de Deus. Agora no futuro. O que aconteceu na Babilônia literal, que os 3 amigos de Daniel não se curvaram à estátua que Nabucodonosor se levantou, todos se ajoelharam, só os 3 que não. Foram para a fornalha. E nós vamos para a prisão, ser martirizados. Adoração, um teste no fim. Daniel 3. Aí estão já. Quer dizer, prontinho, já estão
com o sistema pronto por o decreto dominical. Climate Sunday, Sunday em inglês é domingo. Aí, ó, religiosos que... Sistema climático, líderes, todos os líderes reunidos, COP27, Vaticano, religiões unidas pelo planeta mudaram o rumo para ter futuro. Quer dizer, enganações, só enganações. Cristãos, judeus e muçulmanos juntos na casa da família abraânica. Quer dizer, mais falsidades, adoração, mais um teste aí, ó. Mais uma falsidade. Um chamado divino. Caiu a grande Babilônia. Quer dizer, e tem o retirai-vos dela, povo meu. Caiu a igreja falsa. Vamos sair dela, povo meu. O anticristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso de sua salvação. Que nós devemos guardar o sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol. E que termina amanhã ao pôr do sol, povo de Deus. Por isso, muito obrigado por estar comigo, meu Deus. Muito obrigado por me fazer o seu servo para pregar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para chegar para vocês o meu vídeo. E compartilhe com o maior número de pessoas para vocês poderem divulgar o meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!